Fala, meus queridos, professor Guilherme Lemos do projeto Maratona de Atualidades. Tudo bem com vocês? Hoje, de cara lisa, vamos contemplar um tema super especial, de suma importância. O tema fala por si. Uma disputa secular, uma disputa territorial envolvendo dois entes federados, Piauí versus Ceará. Como essa disputa territorial foi judicializada em 2011 pelo Piauí, junto ao Supremo Tribunal Federal, nós vamos chamá-la de litígio. Então, o tema de hoje, meu querido, litígio entre Ceará e Piauí. Não estou falando do rally, tampouco estou tratando dos termos pejorativos. Mas eu te pergunto, será pior ou pior será? Litígio entre Ceará e Piauí. Se liga nessa pancada, tá bom? Primeiramente, os governos de cada estado defendem seus próprios interesses. E essa querela, essa pendência judicial que envolve territórios na divisa entre os dois estados, envolve diretamente duas governadoras, duas mulheres que assumiram o governo de seus respectivos estados no último mês de abril. Estamos falando da professora Isolda Sela, governadora do estado do Ceará pelo PDT, Partido Democrático Trabalhista, e a bancária, sindicalista, quebradeira de coco, chamada Regina Souza, governadora do Piauí, filiada ao PT, Partido dos Trabalhadores. Então eu tenho duas governadoras diretamente envolvidas nesse imbróglio. Guilherme, essa disputa territorial envolve que região? Galera, envolve o extremo oeste do estado do Ceará. Aquela região conhecida como Serra da Ibiapaba. Então, a disputa territorial sobre a Serra da Ibiapaba. O Piauí defende a incorporação de parte dos territórios de 13 municípios cearenses, afirmando que, historicamente, o Ceará invadiu e acabou se apossando desses territórios. Mas nós vamos chegar nos argumentos do Piauí e nos argumentos do Ceará. Porém, muita calma nessa hora, vamos devagarinho, tá bom? Explanando sobre a temática. Então tá aqui, uma disputa territorial secular, que já tem mais de 140 anos, que envolve diretamente a Serra da Ibiapaba. Lembre-se que essa região tem um enorme potencial econômico. Hoje a Serra da Ibiapaba já é uma realidade no desenvolvimento do agrobusiness ou agronegócio. Lembra? Rede que envolve todos os segmentos da cadeia produtiva vinculada à agropecuária. Além disso, eu tenho a presença na Serra da Ibiapaba de vários centenas de aerogeradores. Então, eu tenho grande produção de fontes de energia renováveis, com destaque para a produção de energia eólica, tá bom? Energia limpa, ok? Bom, quando o caso foi judicializado, turma, o estado do Piauí entrou com uma ação junto ao Supremo Tribunal Federal
reivindicando áreas situadas na divisa entre os dois estados, ok? Uma ação impetrada junto ao Supremo Tribunal Federal em 2011. Guilherme, são 11 ministros que formam o Supremo Tribunal Federal. Qual seria o ministro responsável pela relatoria do caso? Estamos falando da ministra Carmen Lúcia. Então, olha que coisa interessante, né, turma? Essa querela ou pendência jurídica envolve diretamente 3 mulheres, né? Enfim, uma maior atuação política das mesmas, né? Bem como uma maior atuação jurídica, por parte aqui da ministra Carmen Lúcia. Ok. Guilherme, o Piauí entrou com essa ação junto ao Supremo Tribunal Federal e a relatoria do caso, Carmen Lúcia, ministra do Supremo Tribunal Federal, 4ª instância do Poder Judiciário em nosso país. Guilherme, e os custos? Porque vai haver a necessidade de uma perícia no local, levantamento topográfico, sensoriamento remoto, enfim. Os custos dessa perícia são dos cofres piauienses, tá bom? O Piauí está custeando quase 7 milhões de reais por essa perícia, por esse levantamento. Em 2016, o Serviço Geográfico do Exército, formado pelo Sistema de Cartografia das Forças Armadas e o Departamento de Ciência e Tecnologia também do Exército. Então, quando eu afirmo que a perícia na região é de atribuição do Exército, quando eu cito Serviço Geográfico, você lembra Sistema de Cartografia e Departamento de Ciência e Tecnologia do Exército. Uma primeira perícia foi realizada em 2016 e o Exército deu um parecer favorável ao Piauí. A ministra Carmen Lúcia pediu uma nova perícia ainda no primeiro semestre desse ano, 2022. Porém, devido a questões orçamentárias, principalmente problemas relacionados ao repasse desses recursos para os militares, essa perícia ainda não foi realizada e hoje não temos uma previsão da mesma. Então, o imbróglio se arrasta, né, professor? Se arrasta. Galera, essa disputa territorial envolve 13 municípios cearenses e 8 municípios piauienses. Como o nosso concurso está ocorrendo dentro dos limites territoriais do estado do Ceará, eu achei melhor contemplar, focar nos municípios cearenses, tá bom? Então eu preparei inclusive um bizu, tá? Uma estratégia para você se lembrar dos 13 municípios com relativa tranquilidade. Firmeza total? Vamos lá. A área fronteiriça, né? Estamos falando de uma área de quantos quilômetros quadrados que estaria envolvido nesse caso judicial? Você tem que se lembrar que a Serra da Ibiapaba compreende um território com mais de 5.000 quilômetros quadrados. Então, a área fronteiriça é de 2,8 mil quilômetros quadrados. Me perdoem, é a polícia, tá bom? Acredita? É a esposa. E eu disse à professora Manu que o professor Guilherme estaria
em sala ministrando aula. Mas aí eu coloquei no silencioso, já já eu a atendo, tá bom? Antes, vamos terminar aqui o nosso encontro. Firmeza? Lógico, professor, compromisso é compromisso. Lembra, 2,8 mil quilômetros quadrados envolvidos diretamente nessa pendência, tá bom? Quais seriam essas cidades cearenses envolvidas no litígio? Uma coisa que eu quero lhe pedir, meu querido e minha querida, cuidado. Eu não estou dizendo que os territórios desses 13 municípios cearenses serão incorporados totalmente ao estado do Piauí. Nós estamos falando de trechos de terras, estamos falando de áreas localizadas no interior desses municípios que seriam incorporadas ao território piauiense. Me dá um exemplo, Guilherme. Poranga. Poranga é um dos municípios cearenses mais afetados. Caso o Supremo Tribunal Federal dê ganho de causa para o Piauí, 66% do território de Poranga seria incorporado ao Piauí. E o território remanescente, Guilherme, continuaria com o Ceará. Compreende? Observe os impactos econômicos, sociais, culturais envolvidos, não é mesmo? Enfim, trechos de terras seriam incorporadas ao Piauí. Quais são essas áreas de litígio? Como são 13 municípios cearenses, eu fragmentei, eu dividi áreas de litígio ao norte, áreas de litígio ao sul. E criei um bizu. Lembra daquela música? Quando o grave bate, a gata quer jogar. Você vai se lembrar do gravizão. A gente não gosta de grave, a gente gosta de um gravizão. E aí você vai se lembrar do seu tiozão. Como é que ficaria? Gravizão tio. Professor, mas que bizu ruim é esse, meu filho? Calma, o que importa é você lembrar. O que importa é você conseguir recapitular com tranquilidade. Aceite aí que dói menos. Gravizão tio. Peraí. Granja. Viçosa do Ceará. Zão, você lembra de São Benedito. Gravizão. Granja Viçosa do Ceará, São Benedito. E o tio, o T de Tianguá. O I de Ibiapina. E o U de Ubajara. Guilherme, inclusive essas regiões, professor, têm enorme potencial turístico, sem dúvida alguma. Eu falo também de recursos hídricos. Tá bom? Então, galera, Granja Viçosa do Ceará, São Benedito, Tianguá, Ibiapina e Ubajara são as áreas de litígio ao norte. E as áreas de litígio ao sul. Eu sou preto e branco, sou torcedor do Vozão e do Coringão. Eu sou corintiano e Ceará. Porém, o meu bizu, para você se lembrar das áreas de litígio ao sul, disputadas entre Piauí e Ceará, você lembra da casa do Fortaleza, do Lion, PC. E lembra daquela marca, daquela roupa de gripe que vocês podem comprar, eu não. Eu, meu amigo, é só roupinha de loja de departamento, mas você lembra da Gucci. Peraí, PC Gucci. Olha onde esse homem vai, meu Deus. PC Gucci. Vem comigo. P, Poranga. I, Ipueira. C, Carnaubal. I, Ipaporanga. Gucci,
Guaraciaba do Norte. E o CC, Croatá e Crateús. Vamos contar? O homem se empolgou agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 municípios envolvidos, tá bom? Gravizão, Tio, Pici, Guti. Dá para lembrar? Por favor, tá? Você que está aí do outro lado, faça um gesto afirmativo. Dá para lembrar, professor? Gravizão, Tio, Pici, Guti. Beleza? E aí lembra que o Guti é só Guti, sem o I no final e o CC. Beleza? Foi o melhor que o senhor conseguiu, professor. Foi o melhor que eu consegui. Tá bom? Vamos lá. Quais são os argumentos do Piauí em seu favor? A tese de dissertação de mestrado de um geógrafo chamado Eric de Mello. O mesmo afirma que não houve troca de territórios entre Ceará e Piauí para que o Piauí tivesse conexão com o Oceano Atlântico. Não houve troca. Na realidade, o geógrafo coloca que houve invasão de terra por parte do Ceará. Olha só, turma, na visão do mesmo, o Ceará avançou em terras piauienses e se apossou do território conhecido como Freguesia da Amarração, que atualmente é o município de Luiz Correia, no Piauí. Então, primeiro argumento que o Piauí usa em seu favor, de que o Ceará avançou em terras piauienses e se apossou do território chamado Freguesia da Amarração, atual município de Luiz Correia. Mas, professor, Luiz Correia hoje não é do Piauí? Sim, ou seja, o que houve entre o Ceará e o Piauí, na visão do geógrafo, não foi uma troca, mas uma reparação histórica de um território comprovadamente piauiense. Ah, professor, então, na visão do Piauí, não foi uma troca, foi uma devolução. Perfeito. Exatamente. Outro argumento. Um decreto imperial, um decreto de 1880, que define a divisa entre o Piauí e o Ceará, logo a divisa entre os estados, lembra, entre municípios, limites, entre estados ou unidades federativas, divisas, entre países, fronteiras. Então, esse decreto de 1880 define a divisa entre os dois estados conforme critério geográfico. Então, o Piauí defende, turma, que a Serra da Ibiapaba, e principalmente seu topo, seu cume, é o divisor geográfico, ou seja, a leste da Serra da Ibiapaba, os territórios cearenses, e a oeste do cume da Serra da Ibiapaba, os territórios piauienses. Então, municípios que estariam na porção oeste em relação à Serra da Ibiapaba deveriam incorporar o território piauiense, tá bom? E quais são os argumentos do Ceará? Só para vocês terem uma ideia, turma. Caso o Piauí alcance um novo parecer favorável, 245 mil pessoas seriam afetadas. Lembre-se, essas 245 mil pessoas que hoje são cearenses se tornariam piauienses
calma, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, essas pessoas continuariam com seus documentos de registro, continuariam cearenses e se definiria que só a partir de novos nascimentos essas pessoas seriam consideradas piauienses. Isso carece de uma melhor definição. Então, observe quais seriam os principais argumentos do Ceará. O primeiro se baseia na visão do historiador João Bosco Gaspar. De acordo com o mesmo, existe um decreto do século XIX, aprovado pela Câmara e Senado Imperial, que coloca as terras a oeste da Serra da Ibiapaba como sendo cearenses. E que no ano de 2008, o IBGE, se amparando nesse decreto, realizou um estudo técnico. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística realizou um estudo técnico na denominada Câmara de Conciliação, onde teria ficado acordado entre os dois estados os limites da posse tradicional. O que é isso? Que o Piauí levaria em consideração a dimensão cultural, ou seja, a identificação desses 245 mil cearenses com o nosso estado. Ou seja, o reconhecimento da Serra da Ibiapaba como sendo o seu lugar e como sendo parte integrante do estado do Ceará. É a dimensão do que eu chamo de lugar. Aquele espaço geográfico com o qual eu me sinto parte integrante, eu me identifico. É uma dimensão socioafetiva. De acordo com o estado do Ceará, a maioria das pessoas que residem nestas localidades querem permanecer partindo do princípio da autodeterminação cearenses. Professor, em linhas gerais, eu estou percebendo que os dois estados se amparam em documentos históricos do período imperial, porém o Piauí se utiliza do Serviço Geográfico do Exército, já o estado do Ceará deseja que esse Serviço Geográfico do Exército leve em consideração os limites da posse tradicional, a dimensão cultural do povo que ali reside, a partir de estudo técnico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O Piauí se utiliza da tese de dissertação de mestrado do geógrafo Éric de Mello, enquanto que o Ceará se utiliza das informações do historiador João Bosco Gaspar. Professor, se esse tema cair, o senhor acredita que o que está no quadro me fundamenta para gabaritar tal questão? Com certeza eu vou sair de sua frente para que você faça aquele print bem bacana. Faça aí o print da tela, produza seu diagrama, tá bom? Para sair na frente. Cheiro grande. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu estou encaminhando um PDF para vocês darem uma olhadinha nos mapas, infográficos, nas informações e uma sequência de algumas questões sobre esse tema que eu consegui garimpar, tá bom? Cheiro grande, até a próxima. Tamo junto.